A paz do Senhor, irmãos. Mais um domingo, mais um culto. Estamos em quarentena por causa do coronavírus. Não se esqueça, fique em casa. O nosso culto vai começar. Queremos agradecer a Deus por nos guardar, assim como nos dar todo o sustento necessário, a proteção durante estes dias que vão passando no meio desta pandemia, a Covid-19. Queremos agradecer em seguida a todos aqueles que nos têm acompanhado assiduamente através do Facebook e do nosso canal no YouTube. Desejamos a todos um bom domingo e convidamos a vocês para que acompanhem este culto através do canal do YouTube, assim como Facebook. Temos muitas novidades hoje. Estamos ligados, embora estejamos confinados nas nossas casas, mas temos feito de tudo para que, como igreja, estejamos sempre juntos. Que Deus possa abençoar a todos que estão nos acompanhando. Oremos. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Nós queremos te adorar porque o grande Deus, o Deus Criador, o Deus que tem cuidado de todo o povo, de toda a humanidade, de tudo quanto existe como criação sua. Meu Deus, quero também agradecer a Ti pela proteção da minha vida e de todos aqueles que têm se dirigido a Si para buscarem socorro. Quero te agradecer pela proteção das vidas. Quero te agradecer por tudo que tem acontecido, Senhor, e que nós vemos que é a Tua mão. Queremos te agradecer por aqueles que têm sido curados do coronavírus e rogamos para que, Senhor, Tu possas continuar a proteger, possas continuar a ajudar todos os cientistas, todos os governantes e poder atender a oração que está sendo feita, Senhor, por cada filho Teu, por cada fiel a Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós te entregamos esta oração. Amém. Vamos ouvir uma música com o nosso irmão Jacó Batista. É um videoclipe com o título Mweya Muchene. Ei, meu irmão. Como que é? Pode, Jacó? Tá andar, como? Tá andar. Epa, graças a Deus. Epa, tu te vê um pouco triste, o que se passa? É a vida, mano, a vida. Você sabe como é. Amigos que eu tenho estão me influenciando para má vida, bebidas, mulher. Eu quero deixar essa vida. É verdade, alguns amigos que não ajudam, sabe? Mas tem um amigo que nunca falha. É? Um amigo muito bom. Quem? Esse amigo chama-se Espírito Santo. Que bom. Ele Eu nos sério? mostra que quando eu quero fazer coisa errada, ele me mostra que não, isso não é bom. Quando eu quero fumar, quero beber, vou prostituir, ele já vem a tocar meu coração que não, isso não é bom. E eu quero conhecer esse amigo. Eu vou te contar, venha. Dino chamari un derudo, dino chamari un nondida, dino chamari wakanaka, dino chamari un derudo, dino chamari un nondida, sinara ni be amtane, dimari wakanaka, sinara ni be amtane, yaniko, sinara ni be amtane, dimari wakanaka, sinara ni be amtane. Deixe wata uneni, deixe muka uneni, deixe famba uneni, rua zose uneni. Deixe wata uneni, deixe muka uneni, deixe famba uneni, rua zose uneni. Sinara kani be amtane, dimari wakana kau. Sinara kani be amtane, diani po. Sinara kani be amtane, dimari
noti Sandaro, Sandaro Dikadaku bonoti Sandaro, Sandaro Dikadaku be monoti Sandaro, Sandaro Dikadaku monoti Sandaro, Sandaro Inarake ni weya mutene 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 Imari wakana kauyo Inarake ni weya mutene Inarake ni weya mutene Imari wakana kauyo Inarake ni weya mutene. Agora quero dar o espaço para o pastor Mahuhuma Rainos nos contar um pouco sobre a igreja em Gondola, como é que os irmãos lá em Gondola têm passado estes dias que o país se encontra em estado de emergência. Estamos num momento muito difícil em que o mundo inteiro está a padecer desta peste, desta doença, deste vírus, Covid-19. E não temos oportunidade de nos encontrarmos para a realização de cultos normais, como havíamos habituados. Lamentamos bastante porque muitos irmãos não têm esta oportunidade de ouvir aquilo que é a palavra do Senhor, compartilharmos a palavra do Senhor, porque as tecnologias de informação ou os dispositivos que os irmãos têm, alguns não têm acesso para estas tecnologias e os outros poderão ter, mas por falta de meios não ter acesso à palavra do Senhor. E, em princípio, gostaria de lamentar bastante por causa dos nossos irmãos que estão lá em Gondola. A maioria não tem telefone para compartilharmos a palavra do Senhor. Temos preparado estudos, imprimir e depois tirarmos cópias para entregar aos irmãos. Mas, mesmo assim, uma parte dos irmãos não consegue ler, pode ter os estudos, mas para ler, para compreender, pode ser difícil. Rogamos a Deus para que esta pandemia possa passar e possamos voltar para o nosso convívio normal, em que nós compartilhamos a palavra do Senhor, adoramos juntos e nos aproximarmos aos pés do nosso Senhor. Deus seja louvado, pastor Rainos. Muito obrigado. A nossa irmã Maria de Fátima reside na cidade da Beira e nós também entramos em contato com ela e nos mandou um vídeo onde ela conta o que tem passado estes dias lá na cidade da Beira. E vamos acompanhar. E com relação a esta situação, a pandemia, dizer que para mim está sendo muito difícil e complicada, porque eu trabalho com população. Só estamos aí a cumprir com as regras que usar máscara e lavar frequentemente as mãos. Para mim é muito difícil porque tenho passado mal com tosse, principalmente no tempo de frio, tanto como calor. Não posso pegar poeira, pequena poeira é motivo de tossir. E pedir a cada irmão para que possa orar por mim. Eu creio que esta situação vai passar. Deus acima de tudo. Realmente é um desafio. Nós ouvimos o testemunho dela e está precisando das nossas orações. Ela está precisando da sua intercessão. Eu peço ao irmão, peço à igreja, neste momento, onde você está, meu amado irmão, onde nós nos encontramos,
para intercedermos por nossa irmã Maria do Céu. Não somente por ela, eu creio que há outros irmãos que neste momento podem estar passando a mesma dificuldade que a Maria do Céu. Então, precisamos interceder. Agora queremos ceder o espaço ao pastor Júlio Aquino de Souza para nos trazer algo que Deus colocou no seu coração para os moçambicanos, para os irmãos aqui na província de Manica. Paz do Senhor, amados irmãos, pastor Pindula, a igreja em Chimoio. Como é bom poder falar com vocês novamente. Estivemos juntos ano passado, eu e Sinamor estivemos aí, e foi muito bom estar com vocês. Vocês demonstraram um amor maravilhoso para conosco. Nos sentimos muito bem o tempo que nós passamos aí com vocês. E sempre tenho acompanhado, né, vocês aí através das redes sociais, os cultos, ouvindo a ministração da palavra de Deus aí através da vida do pastor Pindula. É muito bom ouvir de vocês, ver que a igreja continua firme, servindo ao Senhor. E nesse exato momento eu gostaria de ler um texto com vocês da palavra de Deus, que está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 37, que diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É tremendo quando nós temos a convicção de que Cristo está conosco. Eu sei que é difícil aí em Moçambique, também aqui no Brasil. Muitas pessoas estão sofrendo com perca de familiares. Mas, irmãos, a igreja, ela é a resposta em todos os momentos para a sociedade. E a igreja em Chimoio, ela com certeza é a resposta que a sociedade está esperando nesse momento. Nós venceremos como igreja e como representantes, embaixadores de Cristo na terra. Nós estaremos intercedendo aqui no Brasil, aí em Chimoio, e iremos superar este momento difícil. E sabendo que, mesmo que venhamos a partir, estaremos desfrutando do amor de Deus, porque a vitória é certa no nome de Jesus. Não permitam que o inimigo semeie o medo nos vossos corações, mas estejam sempre convictos de que o Emanuel, Deus conosco, nosso Cristo, está guardando as nossas vidas e nos fortalecendo. Um abraço a todos os irmãos aí e continue orando por nós também, que o nosso desejo é novamente visitá-los, tá bom? Um abraço a todos, pastor Pindula, a igreja, que Deus continue abençoando as vossas vidas, dando saúde, graça, fé e autoridade para desfazer as obras do inimigo e continuar sendo mais que vencedores no nome de Jesus. Queremos agradecer ao amado pastor Júlio. Agora vamos à palavra de Deus. A Terra continua em crise e o coronavírus continua a criar incertezas, dor e luto. Neste caso, a igreja precisa empenhar-se ainda mais nas orações, clamando a Deus para nos livrar. Previna-se do coronavírus. Fique em casa. Jesus te ama. Significa que Jesus Cristo, como um ser divino,
Ele não tem princípio, não tem fim. Ele é todo-poderoso. Jesus Cristo conhece todas as coisas. A humanidade de Jesus Cristo pode ser percebida nos textos da Bíblia que falam da sua biografia. Nós encontraremos aqui na palavra de Deus a se falar acerca do seu nascimento, do seu crescimento. Mostram Jesus cheio de emoções, Jesus sentindo fome, sede, Jesus, portanto, cansado. Jesus também chorou, morreu, para além do grande sofrimento que ele passou. Isso porque ele tinha o caráter humano, tinha a parte humana. Por isso, hoje vamos falar de Jesus e concretamente como modelo. Jesus, nosso modelo, é o tema para o dia de hoje. Jesus é o modelo, o exemplo no exercício do seu dever em submissão e em obediência ao Pai. Portanto, Jesus, ele viveu na terra como homem, como pessoa igual a nós. Jesus, nosso modelo. No livro de João, capítulo 14, versículo 6, a parte A, Jesus diz: eu sou o caminho. É pelo caminho que nós andamos, é pelo caminho que nós chegamos a um determinado lugar, é através do caminho que nós podemos circular e nos comunicarmos com as várias pessoas. Portanto, aqui ele diz: eu sou o caminho, não um entre vários caminhos. Portanto, no final do versículo diz que ninguém vem ao Pai a não ser por mim, para dizer que Jesus é o único caminho. A única forma de nós podermos chegar ao Pai é através de Jesus. No versículo 15 do capítulo 13 do Evangelho segundo São João, ele próprio diz que porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Pode ler aí na sua Bíblia. Portanto, Jesus, ele diz que deu exemplo aos seus discípulos. Até hoje, quando nós vamos à palavra de Deus, iremos encontrar aqui Jesus dando o exemplo. E ele manda que os discípulos façam como ele fez. Através de Jesus Cristo, nós podemos ter acesso a Deus, porque Jesus é Deus. João escreveu lá: no princípio era verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus é Deus. Portanto, ele era obediente ao Pai. É o exemplo. Então, se nós queremos seguir a Jesus, se nós queremos nos inspirar em Jesus, temos que ser obedientes ao Pai, como Jesus foi. Ele disse para que seguíssemos o exemplo. Diz a sua palavra. No livro de João, capítulo 8, versículo 29, aqui podemos ler juntos. Livro de João, capítulo 8, versículo 29, nos diz a palavra: e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Portanto, este versículo mostra Jesus afirmando que aquilo que ele faz sempre é do agrado do Pai. Ele não faz nada que não agrade ao Pai. Então, este é o exemplo da obediência. Tomemos a Jesus como nosso exemplo.
tomemos a Jesus como nosso exemplo. Significa que na vida temos que fazer tudo para agradar ao Pai. No livro de Lucas, capítulo 22, versículo 42, nós encontramos Jesus numa situação de muita agonia, numa situação de muita tristeza. Ele dizendo o seguinte: Jesus também, como modelo, ele era comunicativo. Jesus comunicava-se facilmente com as pessoas, comunicava-se de uma forma que as pessoas não tinham muitas limitações. Temos o caso de uma mulher que sofria de fluxo de sangue. A mulher procura de tudo e consegue tocar a roupa de Jesus. E Jesus, ao se aperceber, afirma: alguém tocou. Alguém me tocou. E outros começaram a perguntar: mas como é que você vai dizer que alguém me tocou? Jesus talvez podia ter censurado aquela mulher. Depois que a mulher explicou como é que foi, por que é que tocou a Jesus, então Jesus olha para a mulher e diz: filha, a tua fé te salvou. Um gesto de comunicação, um gesto de amor. Jesus o que fez foi tratar aquela mulher com amor, até chamou de filha. Portanto, Jesus é o nosso modelo. Jesus era comunicativo. Ele amava as pessoas. Não só era comunicativo, aqui também temos outro exemplo de que Jesus era compreensivo. Uma das coisas mais difíceis de fazer é perdoar. Nós dificilmente perdoamos as pessoas. Há momentos que alguém nos pede perdão, perdoamos, mas passado algum tempo as coisas ficam difíceis, então trazemos de volta aquilo que aconteceu no passado. Às vezes acontece isso. As pessoas têm o hábito de guardar as mágoas, mesmo quando dizem já te perdoei. Muitas vezes dentro do coração da pessoa a mágoa está lá. Mas Jesus era compreensivo. Ele não guardava, ele perdoava. Independentemente de quem quer que fosse. A Bíblia fala de uma mulher pecadora que se aproximou a Jesus e ali começa a ungir os pés de Jesus. Ela era pecadora. Jesus talvez olhasse para aquela mulher e dissesse: para de fazer isso. Mas compreendeu que aquela mulher precisava da salvação. Aquela mulher precisava do perdão dos seus pecados. Então, ele diz à mulher: os teus pecados te são perdoados. Portanto, independentemente daquilo que é o peso do nosso pecado, se formos a Jesus, nos humilharmos, arrependermos-nos, se formos a Jesus com o coração de humildade, Ele vai nos perdoar. Jesus era compreensivo. Houve casamento em Canaã. Naquele casamento faltou vinho. Quando falta vinho, a mãe de Jesus e Jesus estiveram lá. Então é a mãe que vai ter com Jesus: filho, não tenha vinho. Jesus olha para a mãe e diz: que tenho eu contigo, mulher? Só que mais tarde, Jesus compreendeu que a mãe estava aflita. A mãe tinha a necessidade de ver aquele povo alegre, bebendo vinho. E ele, porque compreendeu, não queria deixar a mãe passar vergonha. Ele
deve ter dito à mãe: tá bem, vá lá informar eles, que eu vou resolver o assunto. Por isso nós ouvimos a mãe a dizer ao copeiro: tudo quanto ele vos disser, isso fazei. Na verdade, eles fizeram o que Jesus disse, encheram as talhas de água e Jesus acabou transformando a água em vinho. Jesus também, ele, porque era homem, ou como homem, cumpriu os deveres sociais. O exemplo que demos há bocado, lá nas bodas de Caná, também foi um dever social. Primeiro foi ao casamento. Foi a festa. Jesus participou no casamento. Jesus cumpria os deveres sociais. Nós encontramos Jesus cuidando da sua mãe. Na hora da sua morte, Jesus com as mãos estendidas sobre a cruz. Naquele momento, olha e vê a sua mãe com as outras mulheres. Ele está para voltar ao Pai. Provavelmente o seu pai não estivesse vivo. Então Jesus o que é que faz? Diz a João para tomar conta de sua mãe. É um dever social. E disse à mãe: eis aí o teu filho. Portanto, quando diz que João era filho de sua mãe, Maria, estava dando uma responsabilidade social a João. Então, estes exemplos e outros nos levam a olharmos a Jesus como um modelo. Portanto, o modelo é aquilo que deve ser tomado como exemplo, como guia, como fonte de inspiração. Então, Jesus é a nossa fonte de inspiração. Aliás, devia ser para todos uma fonte de inspiração. Eu recomendo agora que nos inspiremos em Jesus, em tudo, em toda a nossa vida. Também quero dizer que Jesus era corajoso. Era necessário ter coragem para expulsar os vendedores que se encontravam no templo. Era necessário coragem para expulsar os cobradores, ou seja, os compradores que estavam lá no templo. Jesus fez isso porque era um homem corajoso. Eu não estou a imaginar, portanto, a sua robustez para conseguir fazer isso e as pessoas irem-se embora sem lhe fazer dano algum. Jesus, portanto, devia ter uma robustez talvez diferente do Jesus dos filmes, diferente do Jesus que nós encontramos nos desenhos. Portanto, ele agia como homem. Quando os soldados apareceram para lhe prender, ele perguntar: a quem buscais? Eles responderam: a Jesus o Nazareno. E depois disso ele disse: sou eu. Mas outra vez perguntou: a quem buscais? Eles responderam: a Jesus de Nazareno. E ele: já vos disse, sou eu. Ele tinha que se entregar. Ele teve a coragem de dizer que era ele a pessoa procurada por eles. E deu ordem: deixai estes ir. E eles tinham que deixar os discípulos só para poderem levar a Jesus. Era um homem de coragem. E esta coragem
deve ser o modelo de atuação daquele que é cristão. Temos que ter coragem. Em determinadas situações é necessário coragem para podermos vencer. Temos que ser decisivos. Seguir a Jesus precisa uma decisão. Seguir a Jesus e andar nos seus passos, tentando ser como Ele e obedecendo os seus mandamentos, isto é tomar a Jesus como modelo. Hoje falamos das qualidades humanas de Jesus. Mostramos a necessidade de nós termos Jesus como nosso modelo. Então, se você ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador, quero convidar-lhe agora a leitura do seguinte texto. É Mateus, capítulo 4, versículo 19. Mateus, capítulo 4, versículo 19. Mateus, capítulo 4, versículo 19, diz: E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus estava se dirigindo a dois irmãos que se encontravam a pescar no mar da Galileia. Pedro e André iam receber uma outra missão, uma missão nobre: pescadores de homens, evangelizar. A sua vida ia ser transformada. Então significa que quando eles tomaram a decisão de seguir a Jesus, significava que a sua vida estava tomando outro rumo, um rumo certo. Estar com Jesus, seguir a Jesus, andar com Jesus, trabalhar para Jesus, anunciar a Jesus, fazendo a vontade do Pai, sendo modelo Jesus, olhando para Jesus como modelo. Mateus 16, versículo 24, está escrito: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo e tome sobre si a sua cruz e siga-me. Há uma segunda chamada agora. Ele diz: se alguém quiser continuar, quiser vir após mim, renuncie-se, tome a sua cruz e siga-me. Renunciar pode significar negar a nossa carne e viver para agradar a Deus. Abandonar a vida pecaminosa e passar a viver no Espírito, obedecendo a Deus. Significa submeter a nossa vida à vontade de Deus. Nossos planos, metas e sonhos nas mãos de Deus. Nunca terão valor os nossos desejos se não estiverem no centro da vontade de Deus, debaixo da vontade de Deus. Significa submeter a nossa vida à vontade de Deus. Nossos planos, metas e sonhos não são mais importantes que a vontade de Deus. Por vezes, Ele nos chama a fazer sacrifícios, abandonando o conforto e a vida cômoda para cumprirmos os seus planos. Tomar sobre si a sua cruz significa passar vergonha e morte. Tomar a nossa cruz significa aceitar o perigo, sofrimento, por amor a Jesus. Não podemos abandonar
Jesus nas horas difíceis. Neste momento estamos nas horas difíceis. Estamos em quarentena. Estamos no momento de isolamento. Estávamos habituados no domingo ir nos encontrar na igreja para orar, tanto na congregação. E agora já temos que ficar em casa. É um momento difícil. Mas eu digo, é uma oportunidade para orarmos. É uma oportunidade para fazermos os cultos em família, mais do que vínhamos fazendo. É um momento para buscarmos mais a Deus, jejuar, pregarmos a palavra de Deus, meditarmos em família. Porém, não é fácil isso. Alguns poderão vacilar, porque estamos em tempos difíceis. Depois de aprendermos estas lições e sabermos que temos que nos inspirar em Jesus, é o momento de buscarmos esta inspiração. É o momento de buscarmos este Jesus e olharmos para Ele como nosso modelo. Fazermos como Ele fez. O apóstolo Paulo disse para que fôssemos imitadores de Jesus Cristo. Noutra vez ele disse para que fôssemos imitadores dele como Ele de Jesus Cristo. Portanto, tenhamos Jesus como nosso modelo. O nosso modo de viver seja inspirado em Jesus. Ei, meu irmão. Como que é? Pode ser como? Está a andar. Está a andar, pode estar a andar. Epa, graças a Deus. Epa, tu te vê um pouco triste. O que se passa? É a vida, mano, a vida. Você sabe como é. Amigos que eu tenho estão me influenciar para a má vida, bebidas, mulher. Eu quero deixar essa vida. É verdade. Alguns amigos não ajudam, sabe? Mas tem um amigo que nunca falha. É? Um amigo muito bom. Quem? Esse amigo chama-se Espírito Santo. Que bom, que bom. Ele Eu nos mostra que quando eu quero fazer coisa errada, ele me mostra que não, isso não é bom. Quando eu quero fumar, quero beber, vou prostituir, ele já vem a tocar meu coração que não, isso não é bom. E eu quero conhecer esse amigo. Eu vou te contar, venha. Wakanaka, Dino Shamari Unerudo, Dino Shamari Unondida, Dino Shamari Wakanaka, Dino Shamari Unerudo, Dino Shamari Unondida.